Seja bem-vindo a mais um vídeo do mundo espiritual. Então eu tenho aqui, hoje não vai ser nada que possa levar a tomar um susto, mas que vai te levar à reflexão. Eu quero te falar sobre o dia que eu conheci a minha esposa. O que acontece? Muito antes de conhecê-la, eu lembro que eu tava morando com a minha mãe ainda. Eu tinha voltado pra lá, já morava sozinho, mas eu voltei pra casa da minha mãe por motivos pessoais, pra ajudar ela no caso ali, em relação aos meus irmãos. E eu comecei a frequentar uma igreja chamada Batista de Jardim Maravilha. Fica no Rio de Janeiro, Magarça, Campo Grande, melhor dizendo. Eu lembro que é uma igreja mais tradicional, mesmo que seja uma igreja avivada, não existia, pelo menos eu não via, aquela questão de revelação ou algo assim. Eu não ia pra igreja pra procurar isso. Claro que não, mas eu tinha muita convicção das coisas que Deus falava comigo, eu tinha muita certeza que não era algo da minha cabeça, mas era algo diferenciado. Nesse dia, estava tocando um louvor bem interessante, onde todos se colocaram de pé para adorar a Deus. E eu fechei os olhos e saí dali, cara. Eu acho que eu entrei em transe em pé. Eu entrei em transe em pé porque eu lembro que, eu não me lembro o que eu ouvi, mas eu lembro do que eu ouvi. Eu lembro que Deus falava assim comigo: olha, virá um que me conhece, que você gosta, quer dizer, que você irá gostar, que você será feliz no início, mas no futuro você ficará só. No futuro, o meu projeto contigo vai travar, não vai ser bom. Não foi dessas palavras, mas estou tentando encurtar para vocês o que eu ouvi. E aí ele continuou. Deus continuou dizendo assim: mas virá aquela que não me conhece, não sabe de mim, que no início será muito difícil, mas no futuro será brilhante. O propósito se cumprirá através da sua vida. Eu lembro que não foi literalmente essas frases, essas palavras, mas esse foi o sentido. Mas eu lembro que Deus foi bem carinhoso ao ponto de falar assim: mas que a sua escolha que prevaleça, filho. Segue o seu caminho. Tá? Deus me deu um direito de escolha ali. Eu lembro disso. E quando eu voltei, eu estava em pé, a igreja toda sentada, a pregação já tinha começado e eu com uma cara de tacho ali, eu todo sem graça, sem entender nada do que estava acontecendo, tudo envergonhado, todo mundo olhando pra minha cara lá em pé lá. Foi muito engraçado isso, de olhos fechados, enfim. Eu acho que foi a última vez que eu fui naquela igreja. E eu fiquei na cabeça, sabe? Eu fiquei muito na cabeça aquilo. Então passou o tempo, e eu acabei me envolvendo com uma amiga de infância que a gente cresceu junto, éramos amigos. E eu tentei de qualquer maneira fazer esse relacionamento dar certo, porque, sei lá, por capricho, não fazia nenhum sentido, sabe? Nenhum sentido mesmo. Ela sabia disso e eu também. Mas enfim, eu acho que eram os dois que tinham se machucado durante um tempo e, enfim, uma coisa que nem durou nem um mês, pra ter uma ideia. Por que não durou um mês? Eu me envolvi com essa menina e te foi levando. Só que eu, na época, eu lembro que eu tinha saído de um trabalho bem ruim e consegui vaga para trabalhar como corretor imobiliário. No Rio de Janeiro tinha duas que eram campeãs de venda na época, que era Patrimóvel e a outra era Cirela, RJZ Cirela, no Rio de Janeiro. E eu consegui vaga para trabalhar nas duas. Tive contatos que me ajudou. Eu preferia RJZ Cirela porque existia muitos apartamentos bem interessantes que ela mesma produzia. Eu falei assim: eu vou trabalhar aqui, eu quero vender apartamento de 1 milhão e pouco, eu quero ganhar muito bem. Só que foi bem ao contrário. Quando eu entrei na Cirela, o rapaz que me colocou, que foi o Rodrigo Serra, se eu não me engano, um amigo na época, e ele falou pra mim assim: olha, Leandro, tu não vai ficar aqui pra vender apartamentos grandes não, eu vou te colocar pra trabalhar com outro gerente de venda que vai vender apartamento pela Minha Casa Minha Vida, que naquela época foi iniciado, enfim, todo mundo tava doido para ter oportunidade para comprar. Eu fiquei muito frustrado porque eu não queria vender apartamento para ganhar uma comissão de R$1.000. Eu queria vender apartamento para ganhar uma comissão de sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. E eu fiquei muito raivado, eu fiquei muito estressado, muito chateado. E eu fui jogado para trabalhar em Campo Grande. Quando eu cheguei lá em Campo Grande, eu ainda tava com aquela mente ainda de querer vender apartamento grande, e o gerente lá falou: ó, você tá no lugar errado, se for para descer desse jeito, você vai ficar no lugar errado. Tá bom, eu abaixei a cabeça e fiquei ali pra vender. Eu já tava tendo um relacionamento com essa menina, mesmo não achando que não tinha nada a ver, mas eu fui levando. E naquela época eu nem lembrava dos propósitos de Deus. E eu lembro que no meio disso tudo, no meio daqueles corretores, cara, existia muita palavra insana. Tinha muitas mulheres traindo seus maridos, o marido traindo suas mulheres. Tinha muita bagunça, pra não falar uma palavra tipo sacanagem. Tinha muita coisa mesmo. Eu falava assim: cara, eu tô perdido mesmo, sei lá,
Priscila daqui é muito louco, eu vou cair nessa aqui, eu vou viver isso aqui, eu não quero nem saber. Essa era a minha visão. E eu tava num momento meio depressivo naquela época, eu lembro disso, eu tava num momento de crise, eu ter feito algo errado, e eu vou explicar pra você num outro vídeo o que me levou à depressão profunda por falta de sabedoria, mas enfim, eu vou contar isso no próximo vídeo pra vocês, talvez. Então, o que aconteceu? Eu vi uma menina lá no canto, cara, que ficava na dela, e eu me aproximei dela, eu falei assim, olá, tal, e ela me deu logo uns 3 fora, sabe assim, olá, boa tarde, ela, boa tarde, eu posso sentar aqui? Ela falou assim, pra que você quer sentar aqui? Eu, sei lá, eu só tava tentando sair do núcleo negativo, talvez, eu não tava levando ela muito a sério, eu só queria bagunça, eu vi que ninguém conseguia nada com ela, eu falei assim, eu vou tentar também, eu vou conseguir, eu vou tirar onda com esses caras. Talvez era isso, tava na minha cabeça, pela vaidade extrema que tava ali comigo, e eu tentando dar em cima dela, tentando, e nada, ela só me dava fora, até um dia, eu falei assim, vamos almoçar ali no shopping, aqui perto tinha mais shopping ali em Campo Grande, eu falei assim, vamos embora, e eu fui. Quando eu cheguei lá com ela, Deus me revelou a vida dela ali. Eu fui falando a vida dela toda e a mensagem dela, a resposta dela foi incrível. Foi assim, minha mãe que mandou você vir aqui. Como você sabe disso tudo? A mãe que mandou, não foi? Fala logo, porque ela é maluca e tal. Foi bem engraçado esse dia. E eu falei assim, não, foi Deus que me falou. E ali eu senti que tinha alguma coisa séria acontecendo. Mas eu não queria acreditar que era algo sério acontecendo. Eu queria continuar tendo um relacionamento com outra menina e vivendo uma bagunça, talvez. Eu não quero voltar a pensar em algo sério, ficar sério com Deus. E aí e ela falando aquilo, eu fiquei refletindo, sabe? E fomos tendo um desenvolvimento diferente, porque quando eu comecei a quebrar aquela barreira dela, a mostrar o que estava acontecendo na vida dela, automaticamente a gente começou a ter um contato, um convívio bem legal. E aí teve um dia que a menina com a qual eu estava tendo um relacionamento me convidou para ir na igreja dela e eu fui. E a pregação foi um tapa sem mão. E a pregação dizia assim, foi o que eu entendi de cara, foi assim, olha, Pedro estava jogando a noite toda a sua rede para pegar peixe e nada pegava. Então Jesus passou a ouvir e falou assim, olha, por que você não tenta mais uma vez? Joga pro outro lado do barco. E Pedro jogou. E Pedro não conseguia nem sozinho pegar todo aquele peixe, porque era muita coisa, ao ponto de Pedro pedir ajuda aos outros pescadores para que todos pudessem ajudar a tirar daquela tonelada de peixe. E a pregação foi em cima disso, e a mensagem foi, talvez hoje você tenha jogado a sua rede pro lado errado do barco. Cara, aquilo bateu como uma luva, eu fiquei refletindo, eu falei assim, caraca, Aí eu lembrei da promessa, do propósito que Deus falou. Eu falei assim, com essa daqui eu vou viver bem no início, mas depois eu vou ter frustração. E com a Louise, que é minha esposa atualmente, talvez vai ser difícil no início, mas depois vai ser melhor. E aí eu entendi tudo, eu entendi que Deus está falando, eu tô fazendo a escolha errada. E quando eu saí da igreja ali com ela, eu olhei para ela assim, com um olhar de despedida, e literalmente eu terminei. Eu falei assim, não dá, isso não existe, não tem como, não há possibilidade, isso não existe. E aí eu desisti. E quando eu voltei lá pro trabalho no dia seguinte, eu dei o próximo passo. A Luísa aceitou com o tempo, ainda continuou sendo bem resistente, mas aceitou com o tempo. E hoje atualmente temos 2 anos de casado e temos 3 filhas, e tem um processo muito grande que aconteceu na nossa vida no início. Foi bem difícil, a gente passou muita dificuldade, passamos lutas que é de pensar dói, ao ponto de eu falar assim pra ela uma vez, vai pra casa do seu pai. Ela tava grávida da Sofia, vai pra casa do seu pai porque a gente não tem o que comer, cara, não tem nada aqui. E ela falou assim, não, eu vou ficar aqui, a gente vai comer o nada então, juntos. E o que eu vou fazer com essa mulher grávida? E Deus sustentou até ali, porque até então existe um propósito muito mais louco do que vocês estão imaginando aí. Antes dela engravidar, a gente ficou junto, a gente estava 3 meses juntos, só 3 meses. A gente foi numa igreja onde Deus usou uma senhorinha para tocar na barriga dela e falar assim, olha, você vai ter 1, 2 ou 3, mas esses filhos não são seus. Não é pra você, é pra obra de Deus. Cara, ela ficou sem entender nada, porque até então ela não entendia nada sobre isso. Eu falei assim, Deus está revelando que você vai ter até 3 filhos, que é pra obra dele. E ela falou assim, não tem como, eu tomo anticoncepcional, etc. Eu falei assim, não, é verdade, não é pra agora. Quando Deus revela, pode ser pro futuro, geralmente Deus demora. Não deu outra, quando a gente chegou em casa, eu lembro que a gente deitou, eu senti alguma paz bem forte, uma luz bem forte se aproximando da nossa cama, bem seriamente mesmo, se aproximando da nossa cama. E eu lembro que eu olhei e falei assim, olha, eu acho
acho que tem um anjo aqui. Eu falei assim pra Luísa, eu acho que tem um anjo aqui. E ela, sem entender nada, ela começou a ter ânsia de vômito. Ela foi pra cozinha, bebeu uma garrafa de leite. O problema é que não foi beber uma garrafa de leite. O problema é que ela odeia beber leite. E ela bebeu aquilo tudo e vomitando e bebendo leite assim. E eu fiz, que coisa mais maluca. Eu levei ela pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, já tava grávida. Então ali já foi a primeira promessa que Deus falou. E aí tem as promessas da Nicole, que eu vou falar com mais calma depois. Tem a promessa da Alice, que eu vou falar com mais calma depois. Mas já dá pra entender que a maioria tava em processo de depressão, desempregado. E Deus falou o tempo todo: eu vou sustentar você, vou sustentar vocês. E sustentou realmente. Hoje a gente tá bem. Hoje eu sou um terapeuta. Hoje eu ajudo pessoas. Eu fiz esse canal aqui especificamente para mostrar para vocês um outro lado espiritual. Cara, eu sou realizado, eu sou feliz pela vida que eu tenho. Então, assim, quero deixar isso para vocês hoje, deixar isso de todo o meu coração para vocês. E se Deus falar uma coisa, acredite. Vai fundo, cai dentro, sabe? Não para, não desista. Deus é contigo, Deus vai suprir suas necessidades, Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar, Deus vai te guiar. E foi assim que Ele fez no meu casamento, porque eu soube ouvir. Hoje meu casamento é maravilhoso. A gente passou por muita luta, sim, mas o meu casamento é maravilhoso. E é isso que eu quero passar para vocês. A educação das nossas filhas é baseada naquilo que eu penso e no que a minha esposa pensa. A gente não fala, a gente não tem visões diferentes, a gente tem uma visão única. Então compreenda o que eu estou passando para vocês aí. Bom, então assim, tome muito cuidado com as escolhas de vocês, porque se vocês forem pela vaidade, pela emoção, vocês vão se arrebentar. Tenta ser racional nas suas escolhas em questão do relacionamento. Porque eu vou ficar com quem eu amo, vou ficar porque eu gosto. Calma, vê outros detalhes. Tem detalhes muito mais importantes. O amar, o gostar, você aprende com o tempo. Mas entrar no gostando, amando, você fica cego. E você cego, você não enxerga nada, só lá na frente. Aí você se arrebenta todo. Fica ligado com isso aí, tá bom? Forte abraço.